Meus irmãos, vamos iniciar a nossa reunião da noite, elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos ensinado sobre a lei de Deus, sobre a lei de evolução e progresso. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos se estendam a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que os nossos irmãos maiores possam estar ao nosso lado, aumentando a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições da noite o que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Os Trabalhadores da Última Hora. E os nossos estudos da noite se referem ao item 4, Missão dos Espíritos. Como é uma mensagem muito longa, nós vamos ler apenas uma pergunta que Allan Kardec fez ao espírito de Lázaro, de Erasto, desculpa, em Paris, no ano de 1863, em que ele nos fala: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Aí o Allan Kardec fez a seguinte pergunta a Erasto: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E ele respondeu: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e eles lhes darão a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam
o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo da guarda do Médio, Paris, 1863. Erasto era o anjo da guarda de Allan Kardec. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 292 do livro Consolador, quando foi perguntado a Emmanuel sobre as religiões. Em que sentido devemos tomar o conceito de religiões? E ele respondeu: religião para todos os homens deveria compreender-se como um sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito apreenderá na pauta do seu nível evolutivo. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação tem nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e o Whindersson. Estamos passando a palavra ao Whindersson. Boa noite a todos. Que Deus possa nos amparar, né, com as bênçãos da boa compreensão diante de mais uma temática importante para a nossa evolução espiritual, né? Que assim seja. Bom, meus irmãos, a proposta aqui trazida e já explicitada pelo nosso irmão Evandro está implícita no capítulo 20. Hoje, então, nós vamos destinar os nossos estudos acerca, né, dos trabalhadores da última hora e, em especial, essa instrução dos espíritos, que é do item 4, que traz como título Missão dos Espíritas. Este é o nosso desafio, o nosso propósito, e as nossas reflexões giram em torno destas temáticas. O capítulo por si só é um capítulo pequeno, e vez ou outra nós já comentamos ou já ouvimos aqui, praticamente ele traz, né, a parábola dos trabalhadores, né, de acordo com os registros de Mateus, e as instruções dos Espíritos propriamente dita, que são 3. A primeira é: os últimos serão os primeiros. A segunda é a temática de hoje, que é a missão dos Espíritas. E a terceira, o obreiro do Senhor. Dentro da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, teríamos aqui, por exemplo, os comentários de Kardec mais detalhadamente. Só que neste capítulo em especial, o que nos direciona são os registros aí de Mateus, e aqui em específico o espírito de Erasto, já comentado também pelo senhor Evandro. A instrução de Erasto, ela é um pouco mais adensada com relação às outras no interior do próprio Evangelho. É uma lição, vamos dizer, com mais informações, tem vários parágrafos, e eu vou tentar aqui com o objetivo de esmiuçar isso aqui, para que a gente possa entender a importância dos Espíritos. Melhor, a importância da missão
dos espíritas. E a primeira reflexão que fica para a gente, para ajudar nessa compreensão, é: quem são os espíritas? Se a missão é para estes, quem são os espíritas? E quando você vai atrás dessa resposta, nós vamos recorrer a um livro simples, mas que esclarece para aqueles que estão iniciando na doutrina espírita, justamente sobre esses conceitos, essas percepções em torno do espiritismo, do espírito, do espírita. Então tem um livro, Entendendo o Espiritismo, classificado aqui como um curso básico, do qual participam diferentes autores. E lá pelo item capítulo 17, na organização deste livro, mais especificamente no item 17.5, nós podemos e vamos encontrar uma passagem esclarecendo o que seria os espíritas. E o que é os espíritas, então, na visão de Miguel Vives, de acordo com o livro O Tesouro dos Espíritas? No capítulo 6 ele comenta isso. E vejam o interessante. O espírita é o consciente construtor de uma nova forma de vida humana na Terra e de vida espiritual no espaço. Então, o espírita é o consciente construtor. Então, cabe ao espírita construir o quê? Uma nova forma de vida humana na Terra e na vida espiritual no espaço. Sua responsabilidade é proporcional ao seu conhecimento da realidade, que a nova revelação lhe deu. O que seria essa nova revelação? O Espiritismo, a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos. Esta doutrina mostra outras coisas para este ser. No caso aqui nós estamos falando, mostra então para os espíritos. E aproveitando dessa revelação, ele vai ser um construtor de uma nova forma de vida na Terra e no mundo espiritual. Seu dever de enfrentar as dificuldades atuais e transformá-las em novas oportunidades de progresso não pode ser esquecida um momento sequer. O que já fica de partida para a gente? Então, que o dever de enfrentar as dificuldades e transformá-las em oportunidades de quê? De progresso. Então, nós temos dentro do conceito espírita essa perspectiva. O espírito não é um homem comum. E isso por força dos esclarecimentos recebidos através da codificação de Kardec, que foi a revelação do espiritismo. Assim, é de esperar que a sua conduta não seja igualmente comum. Espere-se, portanto, que o espírita tenha uma conduta clara e irrepreensível no seu lar, nas ruas, no seu trabalho, enfim, no relacionamento com o seu semelhante, servindo e contagiando a todos pela sua alegria de viver. Se quiséssemos sintetizar para facilitar o nosso raciocínio e fazer um link com a próxima reflexão, nós poderíamos pensar que o espírito é aquele que segue o espiritismo, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Se segue é porque ele entende, compreende, assimila, pratica, internaliza, e demonstra através de atitudes. Aí, evidentemente, nós vamos para uma outra questão. Tudo bem, mas então o que seria essa doutrina espírita e o espiritismo? O que ele traz como recheio? O que ele traz como informação? Já que na qualidade de espírita eu vou seguir este conjunto aí de informações. E aqui no interior deste livrinho também traz essas reflexões. A doutrina espírita surgiu na França, em Paris, no século XIX. Foi em 18 de abril de 1857 que Allan Kardec, o insigne codificador, apresentou aos homens o Livro dos Espíritos, que é a pedra angular do Espiritismo.
Convém ressaltar que Kardec não foi o autor do Espiritismo, confirmando o caráter impessoal da terceira revelação. Ele foi o codificador, ou, em outras palavras, devemos ao professor Lyonès, porque ele era vivo, a compilação e coordenação das grandes indagações, que, transformadas em perguntas objetivas, foram submetidas aos espíritos superiores. O conjunto de perguntas e respostas compõe o Livro dos Espíritos. Kardec, homem de visão ampla e dotado de profunda sabedoria, dedicou-se a um trabalho diuturno de pesquisas avançadas no infindável campo do conhecimento, sendo capaz de reunir, ao longo de 2 exaustivos anos, as questões que resumiam a inquietude dos homens. O Espiritismo surgiu numa época em que a palavra de Deus estava esquecida. E aí segue com outras explicações acerca do Espiritismo. Aqui no capítulo 2 trata como se criou o corpo da doutrina espírita, o Espiritismo, né? E quem o criou? Então, vem cá, como se criou o corpo da doutrina espírita? Aí o autor aqui faz uma reflexão. Quando eu estou falando de doutrina, estou falando de quê? Aí ele ressalta. É um conjunto de princípios fundamentais nos quais se baseia uma religião, uma filosofia, ou mesmo uma escola política. Então, de acordo com esse conceito, a doutrina espírita é o conjunto de princípios básicos, fundamentais, sobre os quais se alicerça a doutrina espírita. Então, aqui vem mencionando e resgatando a questão trazida por João no capítulo 14, 16, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Aclarou que o Consolador não viria na pessoa de um representante encarnado. Então, ou seja, Jesus prometeu que haveria então um Consolador entre nós, né, que no caso nos é revelado por meio da doutrina dos Espíritos. Podemos agora dizer que a criação do corpo doutrinário se deveu a uma pleide de espíritos superiores, liderada pelo Espírito da Verdade. Então, esse conjunto de princípios, né, básicos, princípios fundamentais que alicerça a religião, vem de onde? Então, veio daqui. Deveu a uma pleide de espíritos superiores, liderada pelo Espírito da Verdade, que se preparou durante os séculos, elaborando uma doutrina possuidora de elevado potencial redentor, cujo conteúdo fosse de fácil assimilação, que reunisse todas as condições de penetrar nas grandes massas e, fugindo do academismo, alcançasse indistintamente a todos, oferecendo um notável convite à redenção em bases evangélicas. Ou seja, é retornar ao cristianismo, à essência. E aqui vem explicitando os trabalhos de Kardec, como que ele prosseguiu, ele estabelecia as perguntas mais simples, as mais complexas, e segue. E por que esse resgate? Porque a gente tem que entender qual que é a missão dos espíritas. Então nós já vimos que o espíritas é o que segue, grosso modo, né, as orientações do espiritismo. O que traz o espiritismo? Esses fundamentos básicos, esses princípios básicos que nos ensinam então a ter uma visão diferenciada do nosso comportamento, da nossa vida, quer na condição de terrestre, como também na condição do mundo espiritual. E assim prosseguindo, nós vamos buscar lá em Emmanuel, na lição 60 do livro Vinha de Luz, ele tem o seguinte título: Que fazeis de especial? Baseado aqui no capítulo 5, no versículo 47 de Mateus. Aqui Emmanuel, com esse título, ele tenta resgatar e detalhar para a gente o que seria esse recheio do espiritismo. Ou seja, eu sou espírita, o que eu vou buscar? Que conteúdo eu vou buscar? Que informação eu vou buscar? E aqui ele traz: que fazeis de especial? E no final nós vamos entender a pergunta. Iniciados na luz da revelação nova, portanto o Espiritismo,
os espíritas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então, o que vislumbra-se sobre o espírita? Que ele tem então uma percepção, um patrimônio de conhecimento, uma série de informações, de esclarecimentos que permitem uma compreensão para além do normal dos homens encarnados. Então, para aquele que se dedica à doutrina espírita, se pretende o quê? Que ele tenha uma nova percepção de vida. É essa extensão, porque por vezes eu aprendo, né, só de um lado. O Espiritismo me apresenta outras percepções, que por vezes ajuda e facilita a compreender a minha realidade. Por que acontece isso comigo e não acontece com outra pessoa? Nossa, mas ele foi tão cedo, por que não foi mais adiante? Não, ele sofria tanto, por que outros não sofrem? São questões que aparecem, às vezes, no nosso dia a dia, das quais essas percepções, essas realidades, por vezes, o não compreender ou não ter acesso a essas informações que possam facilitar a nossa compreensão, acaba que, por vezes, nós temos percepções, às vezes, muito lateralizadas. E Emmanuel prossegue: em verdade, sabem que a vida prossegue, vitoriosa além da morte. Então, o Emmanuel explicitando o que os espíritas têm acima dessa percepção normal dos homens encarnados, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Ora, então, sei que a vida prossegue, que aqui é uma escola temporária, mas se é temporária, existe outros mundos, existe outra vida, a vida não acaba aqui não. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e os desgostos do mundo são recursos educativos. O desgosto é uma forma da gente aprender? A gente consegue perceber isso por meio dos fundamentos da doutrina espírita. E vejam bem, os espíritos, por vezes, vamos colocar aqui, principalmente eles, como nós, nos princípios, que nós temos que passar pelo processo da encarnação. Esses espíritos superiores já passaram por experiências as quais nós estamos passando. E como eles têm o atributo e o princípio de auxílio fraterno, eles orientam isso. Olha, no desgosto vocês irão aprender, e tem que aprender. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Eu tenho que parar e pensar e compreender como tirar da dor um proveito e buscar uma evolução ou progresso. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Eu vou colher no futuro o que eu planto agora. Se eu planto raiva, eu vou colher o quê? Amor? Se eu planto egoísmo, revolta, eu vou colher o quê? Que a luz do Senhor clarear-nos os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Nós não estamos sozinhos. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta, ou seja, na Terra, em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Qual é a minha prova? Qual é a minha expiação? Eu consigo enxergar como sendo um instrumento de aperfeiçoamento, e isto configura-se no Espiritismo, na doutrina espírita, e aquele que assim busca como espírita. Que a justiça não é uma ilusão, e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. Tudo tem sua causa e sua consequência, causa e efeito. Que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. E aí Emmanuel assim encerra,
efetivamente sabemos tudo disto, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiar nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Então, ou seja, diante de tanta informação que ele sintetizou aqui para a gente, que abrange a doutrina espírita, e aquele que assim, né, busca essas informações e se diz espírita, que compreende que tem vida futura, que compreende que nós estamos aqui para passar por provas e expiações, que é por vezes um momento difícil, é um momento de progredir, etc, etc. Ou seja, diante dessas informações, ele pergunta para a gente, que é o que linka com a temática da noite: que fazeis, né, em relação a essas informações? Que mais fazeis que os outros? Que mais, então, a gente faz que os outros que não são espíritas, ou que por vezes ainda não conheceram o espiritismo, ou que por vezes não são espíritas, né? Todos nós somos cristãos. Então, traduzindo assim, o que fazer além como cristão, quando eu tenho acesso a toda essa informação? O que a gente faz além daqueles que não tiveram acesso a essa informação? Então, será que a gente está igual? Tem acesso, mas não faz nada? Tem acesso, mas não compreendeu? Tem acesso, mas não absorveu? E aí vem o Erasto, preocupado com isso. A preocupação do Erasto é justamente essa. Por isso vai estar incrustado aqui nos trabalhadores da última hora. Por quê? Porque o nosso contexto, nós vivemos aí, é o contexto, nós estamos num contexto de seres encarnados, vivendo num mundo de prova e expiação, e num momento desse mundo de transformação, de transição planetária. Saindo do mundo de prova e expiações, passando para o mundo de regeneração. Este é o nosso contexto. E o que está subliminar? Olha, se você tem acesso a essas informações, nós precisamos que você coloque em prática, porque é o seu tijolinho agora que vai permitir a transformação do mundo. É o seu tijolinho que vai permitir a transformação do mundo. E começa a partir da sua renovação, da sua compreensão em cerca dessas temáticas aqui. Porque eu vou me transformando de ser orgulhoso, egoísta, para um ser humilde, mais simples, que vai buscar o quê? A prática da caridade, o amor ao próximo, relevar, considerar, pacificar. É esse recheio aqui que vai passando, né, por nós. E o que está aqui na estrutura do Evangelho, segundo o Espiritismo, o terceiro livro do Allan Kardec, que recorta e traz isso aqui, vai colocando esses instrumentos para a gente. Crença num Deus único, na pluralidade dos mundos, no Instituto da Reencarnação. Depois vai dando as pílulas, né, para a gente poder passar por essa etapa, os brandos e os pacíficos, né, misericordiosos, ter a tolerância, a paciência, a indulgência. Tiver dificuldade, pedis e obtereis, fazei a prece, amai os vossos inimigos. Então, o irmão nos apresenta o passo a passo que nós devemos seguir e perseguir. E Erasto pergunta isso para a gente: vocês estão cumprindo a missão dos espíritas? E aí ele vai detalhar o que eu quero passar para vocês. Então, a primeira coisa que Erasto menciona para a gente é esse grande alerta, né? Vivemos num mundo em transformação. Olha, vocês já não estão escutando, né, que ele coloca aqui, o barulho, né, dessa transformação? Vocês estão percebendo que vocês, no nosso caso, estão tendo a oportunidade hoje, né, em 2024 aqui? Vocês estão percebendo para onde estão caminhando as coisas? Qual que é o propósito aqui de Deus para com vocês? Que o mundo, a Terra vai passar por esse processo de transformação? Esse é o contexto de vocês. É como se fosse: olha, preste atenção, aproveita isso, aproveita essas informações, ajude, auxilie, seja um agente de transformação, como foram os trabalhadores da primeira e das horas seguintes. Moisés, os profetas, Jesus, os seguidores, os mártires do cristianismo. Aí vem Allan Kardec,
mais próximo da gente que Chico Xavier, Emmanuel, cada um vai colocando um tijolinho nesse processo de transformação. E qual que é a tarefa? Ele fala, conversando com Erasto, ele fala, você pergunta ao Erasto, mas qual que é a tarefa? Ele vai falar ao longo dessa, ide e pregai. A tarefa é essa, ide e pregai. É chegada a hora de sacrificar os seus hábitos, trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ou seja, haja um espaço, haja um tempo para dedicar aquilo que você está aprendendo, a boa nova, que você passe adiante. Ide e pregai. Lançai-vos contra a injustiça e a iniquidade terrestre, ou seja, aquilo que não vai fazer diferença. Lançai contra essas informações que não vai fazer diferença. Mais lenha na fogueira, o que eu vou fazer, gente? Disseminar discórdia. Então eu vou contra isso. Leva paz, leva tolerância. Aí você pergunta para o Erasto, quem sairá para pregar? Aí fala, todos vós, homens de boa fé, consciente da sua inferioridade em face dos mundos espalhados pelo infinito. Porque eu já vi aqui que aqui é um espaço temporário. Pô, será que eu estou sozinho? A minha vida encerra aqui? Eu estou num mundo de provas e expiações, então quer dizer que ainda sou falho? Preciso evoluir? Preciso. Mas eu tenho boa fé, acredito no que ele está propondo, acredito no que a doutrina espírita do Espírito coloca para a gente, quando fala, tenha perseverança, tenha paciência. Será que eu consigo ter a paciência? Pelo menos acreditar nisso, que diante das vicissitudes da vida, dos conflitos, das aflições, eu consigo ter paciência, ter calma, ter tolerância. Então quem que vai pregar? Este que tem a boa fé, esse que acredita, esse que ouviu, internalizou e vai alterando as suas atitudes. E para quem pregar? Se eu perguntar para o Erasto, ele vai falar, olha, você vai falar certamente para criaturas que não querem ouvir a voz de Deus. Então, ou seja, esse ir de pregar, eu vou pregar às vezes pessoas que não querem ouvir quando você fala, mantenha calma, não quero saber de calma, não, vou partir para cima deles mesmo. Não tenha raiva, não guarde rancor, não, vou assim, olho por olho, dente por dente. Você vai pregar o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos. O que ele fala? Olha, geralmente você vai pregar tudo que é contraditório, porque a maioria vai para um canto e você apresenta outro, assim como foi Jesus naquela época, né? Se bateu na sua face, apresente a outro. Como assim? Não é pela violência que gera violência, não. A violência eu contraponho com algo diferente, o amor, o carinho. Aos grandes que desprezarão e aos eruditos que exigirão prova. É para essas pessoas que aqueles que têm boa fé e têm confiança e vai pregar, vai encontrar pela frente. Por vezes as palavras vão parecer perdidas. Ele fala, eu sei, mas não importa, fale. Por quê, gente? Os pequenos e os simples aceitarão. De tanto falar ou você se lançar neste trabalho, por isso os trabalhadores, nós vamos encontrar, por vezes, pessoas que necessitam dessa fala nossa, de tranquilidade, de paz, de amor, de carinho, de caridade. E elas ouvirão. Já é mais uma no cômputo do processo todo de evolução da nossa humanidade. Pregar o quê? Eu vou falar o quê? Aí ele explica e reforça esses comentários que eu falei. E de pregar que as populações atentas recolherão ditosas as vossas o quê? Palavras de consolação, de fraternidade, de esperança, de paz, as bem-aventuranças que estão aqui dentro, seja misericordioso, plano pacífico, honrai vosso pai, vossa mãe, amai os vossos inimigos. Isso tudo eu posso estar falando, desde que eu tenha confiança, acredito e tenho fé. É essas coisas que eu vou falar e ele reforça, olha. Fale isso. Leve essas referências que a doutrina espírita traz. E nós receberemos algum apoio ao cumprir essa missão? No nosso dia a dia, a gente perguntar para o Erasto, o que ele vai falar? Sim, Deus vos guia, convosco estarão os espíritos elevados.
homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Então que a gente não tenha medo, porque os benfeitores espirituais estarão acompanhando os espíritas que acreditam nesse ensinamento da doutrina espírita, baseada fora da caridade não há salvação, baseada no amor ao próximo. Então não tenha medo de explicitar, de levar esta boa nova. Eis, né, os conteúdos e as estratégias de perspectiva em torno da missão dos espíritas. O que devemos nos ater? Tem algum ponto que eu devo me ater no cumprimento dessa missão encontro espírita? Ele vai falar: credes sem fazer questão de ver. A fé é a virtude que desloca a montanha, disse Jesus. Todavia, jazem nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Vejam bem a reflexão. Parti então, cheios de coragem, para remover as montanhas da iniquidade, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Arme-se a vossa falange, né, de decisão e coragem. O que eu devo me ater? Então, ter fé. Acreditar no que traz a doutrina espírita. Reforçando, se a doutrina fala que eu tenho que ser indulgente, que eu tenha fé e pratique. E praticando, exercendo, transformando e colocando como uma ação, eu tenho condições de, na sequência, repassar para os irmãos. É isso que pede. Então, ou seja, parte então cheios de coragem. Então nós temos que ter fé, coragem, força, bom ânimo. São os atributos de quê? Dos espíritas. E podemos traduzir dos cristãos, né, que acreditam nos ensinamentos de Jesus. Quais os outros cuidados a tomar? Atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho, e segue a verdade, que foi a pergunta, ou o terço final que o Sr. Evandro fez a leitura para a gente. Tem um cuidado? Tem. Olha, entre os chamados para o espiritismo, portanto, os espíritas, às vezes alguns vão se transviar. Ou seja, por vezes fala uma coisa, mas faz outra. E aí a gente vai lembrar do quê? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Quais devem ser, por fim, e passando aqui na sequência a palavra para o Lucas, quais devem ser as balizas de um bom caminho? Que é o que o Erasmo vai fazendo na parte final. Ele explica para a gente, dentro desse contexto: olha, meus irmãos, está aqui, você vai seguir a verdade, tenha fé, coragem, perseverança, força, bom ânimo. E no seu caminho, balize por alguns apontamentos. Primeiro, por exemplo, esses balizamentos, nós vamos reconhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade, pelo número de aflitos a que leve o consolo, pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal, pelo triunfo dos seus princípios. Essas, por exemplo, são as balizas, são os marcos que vão orientar o nosso caminho enquanto espírita, e estando na missão, né, de espíritas, sempre baseando o que, gente? Então, quanto mais gente eu possa atingir, alcançar esses aflitos, por exemplo, praticando a verdadeira caridade, sem ostentação, sem humilhação, elevando o amor ao próximo, desapegar, ter um desinteresse pessoal, e prevalecer esses princípios do quê? Do homem de bem. Os princípios do homem de bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu tive que fazer esse percurso para que a gente pudesse, então, ter uma conversa aqui com o Erasmo, quando ele traz e lança essa perspectiva sobre a missão dos espíritas na perspectiva dos trabalhadores da última hora, né? E que sempre vai gerar essa reflexão para a gente. O que a doutrina espírita me apresenta, eu acredito? Sim ou não? Quanto que eu estou mais distante ou mais próximo? Bom,
Se é algo que eu aceito, que eu considero, que eu assimilo, que eu incorporo, posso dizer então que eu sou um espírita. E como espírita também não pode ser ao léu. Como espírita eu tenho uma missão a cumprir, principalmente no momento em que nós estamos num processo de transformação, de transposição planetária. Então que essas reflexões sirvam de balizamento para os nossos pensamentos, para que a gente possa refletir diante de informações e contextos como esse. Que Deus continue amparando a todos vocês. Eu passo a palavra para o nosso amigo e irmão Lucas, para que possa fazer os seus comentários. Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje nós estamos estudando uma mensagem do Espírito de Erasto, presente aqui no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. No primeiro ponto que a gente deve se atentar é justamente para o título desse capítulo. Que última hora seria essa? E quem são esses trabalhadores? É isso que nós vamos começar a entender. Logo no início da mensagem do Espírito de Erasto, ele vai falar assim, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar, ou seja, que vai levar ao chão, que vai destruir o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Então vamos lá. Nós estamos numa época de chuva e de vez em quando a gente está em casa ou está no trabalho, a gente começa a escutar o ruído da tempestade chegando, Trovão, raio, a ventania muda, as árvores balançam, as folhas voam, e a gente percebe ali, quanto mais experiência de vida a gente tem, vem uma tempestade aí, está chegando um chuvão. E o que a mensagem começa a dizer para a gente? Essa tempestade, nós já estamos dentro dela. Agora, que tempestade é essa, meus irmãos? O Espiritismo explica para a gente que a questão do apocalipse, do fim dos tempos, não é um apocalipse físico do mundo. O mundo não vai deixar de existir. Aqui é uma morada construída por Deus e com todo o acompanhamento do Cristo há bilhões de anos. E o que está acontecendo conosco é o seguinte: o velho mundo que vai acabar é o velho mundo do egoísmo, das injustiças, dos preconceitos, das barreiras, das guerras que a gente ainda vive, das injustiças de toda ordem, aqueles conceitos assim, o mundo é dos espertos, Você tem que ser mais esperto, você tem que levar vantagem, você se dá bem. Tudo isso vai acabar, já está acabando. Isso já está acontecendo. E esse processo, meus irmãos, ele se acelerou especialmente nos últimos 200 anos. Do século XIX para cá, tudo vem sendo cada vez mais acelerado. As ideias surgem, outras caem por terra. Teorias surgem, mantêm-se por um tempo e depois caem. E no meio disso tudo, justamente no século XIX, surgiu para nós a doutrina espírita, que é muito importante a gente entender o espiritismo em sua natureza, conforme o Índice explicou aqui para a gente ao longo da exposição dele. Em que sentido? O espiritismo, meus irmãos, não é mais uma religião propriamente dita. Nós temos que entender as características especiais da doutrina como mais uma etapa da evolução humana que nós, pela força das circunstâncias, vamos precisar compreender e, conforme o texto de hoje fala, vamos ter o trabalho, a tarefa, a missão de levar adiante. Por quê? Qual que é o conteúdo da doutrina? Vamos entender um pouquinho da evolução do pensamento religioso no mundo. Muitas das religiões que existem hoje no mundo vieram
muitas vezes, do trabalho ou da interpretação ou do conteúdo trazido por alguns homens à coletividade em que estavam, e essas ideias que eles trouxeram, em parte inspiradas por Deus, misturaram-se com concepções pessoais, com pontos de vista que eram deles, deixando para nós, às vezes, um legado com um conteúdo positivo, mas com alguns equívocos também. O fato é, meus irmãos, por exemplo, depois que Jesus veio e deixou o Evangelho, o mundo foi conhecendo o Evangelho em sua pureza nos seus 3 primeiros séculos, até o ano 300, mais ou menos, da nossa era atual, até o dia em que os governantes romanos, que ainda eram um império, perceberam o seguinte: olha, não adianta mais combater o cristianismo, porque cada vez mais as pessoas são cristãs. Quanto mais a gente combate, eles estão formando maioria. Então não tem aquele ditado assim: se não pode vencê-los, junte-se a eles. O que o imperador romano, na época, Constantino, fez? Tornou o cristianismo religião oficial do Estado, do Império Romano. Só que ao fazer isso, ele procurou, de maneira a contemporizar com a herança pagã dos romanos, com a herança religiosa que veio da Grécia e que era cultivada em Roma, procurou se contemporizar com aquela classe de sacerdotes e de pessoas que cultuavam a fé nos templos, com todos os cultos exteriores, procuraram colocar o cristianismo misturado com aquela herança do culto politeísta greco-romano. E nisso distorceram as próprias ideias do Cristo, colocando dentro do cristianismo pontos que não faziam parte dele. Eram pontos estranhos e que contrariavam muitos princípios das ideias deixadas por Jesus. Uma ideia rápida para a gente. Desde o início da implantação do cristianismo no mundo, ninguém vivia à custa da religião. O próprio Paulo, que viajou o mundo inteiro, o mundo antigo inteiro, ou seja, que saiu lá da Palestina e foi até a Espanha, que era considerado o fim do mundo ocidental na época, né? Não se viajava ainda para as Américas, e as viagens para o Extremo Oriente também eram muito difíceis. O próprio Paulo, o que ele fazia? Embora ele estivesse sempre ensinando o Evangelho, ele se dedicava a essa tarefa o quê? De noite, nas suas horas de lazer. Durante o dia ele era tecelão, e ali ele ganhava o pão dele, com o suor do rosto, com a profissão que ele exercia. Não existia, meus irmãos, sacerdócio pago no cristianismo. E isso então foi colocado a suntuosidade dos templos, foi colocado os cultos exteriores de toda ordem, de maneira que o cristianismo distorceu-se. Distorceu-se a tal ponto que as lições de Jesus, escritas na língua que o povo normalmente falava, no aramaico, no hebraico e depois no grego antigo, o que foi feito com ele? Transferiram, ou seja, traduziram para o latim, que poucas pessoas conheciam e falavam, de maneira que a pessoa ia num culto religioso. Imagine se eu estivesse falando aqui agora em inglês, ou em alemão, ou em japonês, vamos pôr uma língua bem difícil. Quem que estaria entendendo? Só que aí a gente acostumou ao longo dos séculos o seguinte: a gente ia no culto, ia nas igrejas, chegava lá, achava que o simples fato de ir escutar já era o suficiente, a gente não entendia nada, né? O que se falava ali eu achava que era verdade, ou nem sabia o que era, e assim a gente passou alguns séculos. Um tempo depois, em mais um passo que a humanidade avançou, surgiram pessoas que não se contentavam com isso. Perceberam que a religião não estava no coração das pessoas, porque simplesmente elas não entendiam. E o pior, que ela foi profundamente distorcida ao ponto de justificar guerras, perseguições, de justificar, por exemplo, que para cada pecado que se cometesse, houvesse uma tabela fixada na porta da igreja, colocando lá quanto que se pagaria para poder ter o perdão divino. Vocês imaginam?
né? Eu fui muito guloso. Então você tem que pagar R$50 na igreja, né? Eu fui egoísta com o meu colega, com o meu vizinho. Isso aí é R$20. Não, eu cometi um crime, né? Eu subtraí algo de alguém. Isso aí é grave, R$1.000. E se eu cometi um assassinato? Não, isso aí pior ainda, R$10.000 que você vai pagar. Então as pessoas simplesmente pagavam e aquilo ali como se fosse o perdão divino. Quando a gente chegou nesse ponto, vieram então missionários, homens incumbidos de mudar essa realidade, condenando essa prática, que eram as chamadas vendas de indulgência, e mais, pegaram a Bíblia traduzida para o latim, que estava em latim, e fizeram o quê? Traduziram para a língua que as pessoas falavam. Martim Lutero pegou e traduziu para o alemão. E nisso vendeu 200.000 cópias da Bíblia na Alemanha da época. As pessoas começaram a saber o que tinha, o que estava escrito, porque antes só se escutava lá alguém falando, um padre falando, sem ter a menor ideia do que estava sendo dito. E ali, conforme o próprio Emmanuel coloca para a gente no livro Consolador, vejam que interessante. Qual foi a tarefa especializada na pergunta 295 das correntes protestantes oriundas da Reforma? E aí ele respondeu: a Reforma e os movimentos que lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos. O que é exumar? Né? Hoje em dia a gente escuta falar esse termo no que diz respeito, quando às vezes a gente tem algum parente que foi sepultado no cemitério, daí há tanto tempo tem que fazer uma exumação, que é o quê? Desenterrar. O que a Reforma Protestante nos ajudou? Pegou a letra do Evangelho que estava enterrada sob uma língua desconhecida, fechada dentro de um círculo reduzido de sacerdotes, e tornou o que é acessível para todos. Só que logo em seguida, ao tornar-se acessível para todos, quem traduzia, quem interpretava, quem explicava para a gente as letras evangélicas? Os pastores ou os líderes religiosos. Portanto, eram homens. E como qualquer criatura humana, meus irmãos, estava sujeita ao quê? A equivocar-se. Ou a não compreender tudo. Quem de nós hoje é capaz de pegar a Bíblia de ponta a ponta e interpretar corretamente do Velho ao Novo Testamento? Quando a gente cai no Velho Testamento, por exemplo, nós vamos ver uma outra opinião de Emmanuel, dizendo para a gente o seguinte, que no Velho Testamento nós temos expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum. Está na pergunta 267 aqui do Consolador. Ou seja, quem iria interpretar? E aí nós vamos continuar a resposta. Depois de sua tarefa, da tarefa da Reforma Protestante, veio então o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinando aos homens o Espírito divino de todas as lições de Jesus. Aí é o seguinte, o índice explicou há pouco aqui para a gente. Na doutrina espírita, quem que explica o Evangelho para nós? Quem explica a Bíblia? É Allan Kardec? Não. Ele foi o organizador, aquele que sistematizou, separou em capítulos, separou por temas, selecionou mensagens as mais diversas possíveis, vindas de espíritos superiores, dos mais diversos médiuns, nas mais diversas cidades, especialmente da Europa e da América do Norte da época. Esses espíritos superiores, e a gente chega a essa conclusão pelo teor das mensagens, que na doutrina espírita explicam para nós todo o conjunto da letra evangélica, e a gente percebe que é uma iniciativa de ordem superior. Por quê? Porque todas essas explicações formam um conjunto coerente de ideias. Não existe, meus irmãos, contradições. Eu posso ler qualquer uma das mais de 1.400 páginas
em que Emmanuel comenta os versículos evangélicos, principalmente do Novo Testamento, ou seja, os versículos bíblicos do Novo Testamento, eu não vou encontrar uma contradição. Como escrever mais de 1.400 páginas sem me contradizer em uma delas? Ora, isso aí vem de uma sabedoria superior. Isso é de uma natureza superior à natureza humana. E é por isso que nós, na condição de espíritas, hoje entendemos com muita clareza as principais passagens, ou quase todas as passagens do Novo Testamento, e já tivemos muitas luzes lançadas sobre o Velho Testamento, em seus símbolos, em sua linguagem alegórica, em seus principais aspectos. E hoje, meus irmãos, portanto, nós temos nas nossas mãos um patrimônio de conhecimentos, uma bagagem de entendimento valiosíssima. Está em nossas mãos um verdadeiro tesouro da fé. Nós temos hoje conhecimentos, conforme a página lida pelo Whindersson, lá daquela página de Emmanuel, o que você faz demais. Hoje nós temos uma visão da vida e uma compreensão de tudo que está à nossa volta completamente diferente do que a maioria das pessoas. Vamos lá, nós entendemos muito bem a natureza de Deus. Já conseguimos compreender que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, perfeitamente justo e bom, e nada disso se contradiz. Nós já conseguimos entender que nós já tivemos outras vidas no passado e vamos ter outras no futuro, que nós somos os herdeiros das nossas próprias ações e omissões, e que, portanto, nenhum de nós é sortudo ou azarado. Nenhum de nós é preferido ou preterido de Deus. Nenhum de nós passa por aquilo que não tem que passar ou que não mereça. Tudo está em perfeita ordem, em perfeita justiça e mais, sob o amor e a misericórdia divina, muito do que a gente deveria passar, na verdade, está vindo o quê? Aliviado. Nós estamos pagando as prestações. Do contrário, a conta seria muito mais salgada, seria muito mais difícil. Nós entendemos muito do que está à nossa volta, o porquê do sofrimento, os principais temas que interessam a humanidade. E aí, diante de todo esse patrimônio, diante de toda essa bagagem, vêm os espíritos superiores e perguntam assim para a gente: o que você está fazendo com isso tudo? Você está guardando só para você? Você está utilizando somente para se esclarecer? Quantas pessoas à sua volta ignoram o que você sabe? Será que se você estivesse no meio de uma escuridão, vamos imaginar que alguém colocasse a gente dentro de uma caverna. Imagina uma caverna bem profunda. O que eu mais gostaria de ter ali na caverna, gente? Com uma lanterna, um lampião. Para mim, iluminar e ver o caminho, por onde eu poderia encontrar uma saída. E o que tem acontecido hoje? A maioria das pessoas está na caverna da ignorância, da falta de conhecimento espiritual, e nós temos conosco uma lanterna excepcional, que nos mostra onde estamos, qual o caminho, para onde vamos, para onde seguir, o que fazer, o que não fazer. E aí, eu tô com a lanterna na mão e está cheio de gente na escuridão à minha volta. O que eu vou fazer? Eu vou seguir o caminho sozinho? Ou eu posso virar para as pessoas e falar o seguinte: vem atrás de mim, me segue, vem comigo. Vamos por aqui, ó, que eu sei que é por aqui que a gente tem que ir. Esse é o grande ponto. Portanto, diante de tudo que a gente sabe, o que o Espírito de Erasto vai falar conosco ao longo de toda essa mensagem? Ide e pregai. Não guarde somente para você o que você sabe. Da mesma forma que o que você sabe te ilumina, te esclarece, te mostra o caminho, te evita um tanto de ciladas, um tanto de tropeços, um tanto de problema, ajude quem está à sua volta
a não passar pelos dissabores da ignorância ou da escuridão em que estão. Se você estivesse no lugar de quem não tem a lanterna, o que é que você gostaria? De que alguém que tem a lanterna me ajudasse. Vem cá, Lucas, me segue aqui, vem comigo, me dá a mão. Vão comigo, que junto nós vamos conseguir pegar o caminho correto. É isso que o Espírito de Erasto fala com a gente. Nós, meus irmãos, estamos no meio dessa escuridão, né? No meio dessa escuridão, o que a gente tem observado? Ele fala aqui, por exemplo, o culto do bezerro de ouro. O que é isso? Até hoje, na humanidade, venera-se as pessoas que estão numa situação de riqueza ou de projeção social. A pessoa, às vezes, é muito rica, aí lá no Instagram, por exemplo, ela tem milhões de seguidores, ela coloca lá o carro que ela comprou, a casa de não sei quantos cômodos que ela tem, né, as viagens que ela está fazendo, e aquilo ali fica um tanto de gente cultuando, seguindo, acompanhando. Meu Deus, tudo aquilo ali é um empréstimo, vai ter que deixar tudo. Em vez da gente estar seguindo e acompanhando quem está com a lanterna na mão, que é o que nós estamos falando aqui, às vezes nós estamos perdendo tempo cultuando o bezerro de ouro. Esse culto do bezerro de ouro vem de quando, meus amigos? Do tempo de Moisés. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, chegou lá embaixo para ensinar os 10 mandamentos para o povo, o que o povo tinha feito? Eles tinham pego tudo quanto é objeto de ouro que eles tinham, né? Estou até pegando o meu únicozinho aqui, ó. Pega a aliança do Lucas, a do Whindersson, vão pegar de todo mundo, colar o brinco, vão derreter, fizeram um bezerro de ouro. E aquilo ali todo mundo, oh, que maravilha, né? Que coisa mais linda. Esse é o nosso ídolo, esse é o nosso objeto de admiração. Moisés chegou lá e fez o quê? Quebrou o bezerro. Vocês, olha onde é que vocês estão com a cabeça, né? Não é isso que eu estou aqui para ensinar a vocês. Vocês têm que prestar atenção nas orientações divinas que eu estou trazendo aqui. Tanto é que Moisés quebra as tábuas da lei, indignado com a postura do povo, que depois de tantos anos de ensinamento ainda se dedicava à ignorância. E feito isso, ele sobe novamente no alto do Monte Sinai para receber novamente os 10 mandamentos e seguir a jornada com o povo pelo deserto até chegar na terra prometida. Então, nós vamos, com todo esse conhecimento que nós temos, cultuar o bezerro de ouro hoje em dia, né? O carro mais caro, a casa mais bonita, o bairro mais chique, a roupa de grife mais cara, a bolsa mais bacana, nada disso, meus irmãos. Nós temos consciência de que tudo isso é matéria, é passageiro, corrói com o tempo, os ladrões vêm e roubam, as traças comem, um dia aquilo acaba. O que não acaba? O espírito, a alma, o que nós somos por dentro, os valores que a gente carrega, isso vai comigo para sempre. Então, sabendo disso tudo, o que a gente precisa fazer? Levar isso adiante. E na condição de espíritas, nós precisamos ter muito foco que essa é a nossa prioridade. Prioridade é o ensinamento da doutrina e de todas as implicações que ela tem na nossa vida. Às vezes, uma casa espírita corre o risco de, preocupando-se muito com a assistência material, perder o foco do grande objetivo que é o ensino e a divulgação da doutrina. A assistência material tem a sua importância, atende à necessidade imediata de um ou outro irmão nosso, mas o que muda a nossa vida são essas verdades que a gente aprende. Esse é o grande foco, essa é a grande prioridade. Para a gente terminar, vejam aqui essa página de Irmão X. Vai contar para a gente de um episódio ocorrido lá no mundo espiritual, onde um grupo de espíritos superiores foi visitar uma região de sofrimento e lá eles tiveram uma grande surpresa desagradável. Vejam só. Chama-se Lição nas Trevas, está no livro Cartas e Crônicas. No Vale das Trevas delirava a legião de espíritos infelizes. Rixas, acusações, injúrias, insultos. Planejavam-se assaltos, maquinavam-se crimes.
Então, é o que normalmente tem numa região de sofrimento do mundo espiritual. Briga, grito, planejamento ali de um crime, de uma ou outra coisa errada, que eles vêm então influenciar aqueles que permitem na crosta, que estão encarnados. O Espírito benfeitor penetrou a caverna, apaziguando e abençoando. Aqui, abraçava o infeliz, apartando-o do grupo, de modo a entregá-lo mais tarde a equipes socorristas. Mais adiante, aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada de irmãos em desequilíbrio. O serviço seguia difícil, quando, enfurecido o chefe daquela região, ao descobri-lo, ordenou que todos ficassem quietos e declinou-lhe a nobre condição. Então os benfeitores seguiam nessa região de sofrimento, amparavam um, amparavam outro, separavam um ou outro que já tinha condições de ser tratado, até que um dos chefes lá dos espíritos infelizes percebeu aquele benfeitor, reconheceu ele e mandou que todos ficassem quietos. Você me conhece? Perguntou o recém-chegado, espantado e agradecido. Sim, eu era um doente na terra e você curou meu corpo que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente do seu cuidado ao me lavar as feridas. Então, olha, eu era muito doente e ia lá na instituição que você frequentava, eu chegava lá, você me ajudava com curativo, lavava minha ferida. Os presentes então entraram na conversa de improviso e um deles apontou o visitante e perguntou para o amigo. Então aqueles outros espíritos que estavam lá e que eram subalternos dele, entraram na conversa perguntando o seguinte: o que mais te fez esse homem no mundo para que a gente seja forçado ao respeito? Deu-me teto e agasalho. Então, além de curar minhas feridas, ele ajudou lá numa vaquinha para construir uma casinha para mim e não me deixou faltar uma blusa de frio na época mais fria do ano. E o que mais? Além disso, supria minha casa de pão e roupa, libertando-nos, a mim e a família, da nudez e da fome. Então lá onde eu ia, ganhava uma cesta, uma ajudinha ou outra, de maneira que a gente era atendido nessas necessidades mais básicas. E o que mais? Perguntou um outro. Muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. E diante daquele silêncio, o benfeitor, depois do que ouviu, perguntou humildemente. Então o benfeitor estava só escutando. Virou para aquele chefe daquela região do sofrimento, perguntou para ele o seguinte, falou com ele o seguinte: ô meu irmão, eu nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se você se mostra tão generoso comigo em suas manifestações de gratidão e de amor que eu reconheço não merecer, por que você se entrega assim à obsessão e à delinquência? Como que você chegou nessa situação em que você se encontra, embora você demonstre toda essa gratidão e saiba aquilo que eu pude fazer por você, em nome daquela instituição que eu frequentava? O interpelado, ou seja, aquele espírito infeliz, pareceu então sensibilizar-se, balançou tristemente a cabeça e explicou. E aqui vai vir a conclusão da página. Presta atenção, meus amigos. Ele disse assim, ó: em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas você não me ensinou a viver. Ou seja, você me ajudou muito, mas você não me ensinou a viver. Você não me mostrou o caminho. Você não dividiu comigo as luzes que você tinha com você. E aí, irmão X vai concluir assim, ó: espíritas, irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estendamos a luz da alma que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir.
Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Que assim seja. Meus irmãos, terminados os comentários da noite a respeito de nós espíritas, a nossa missão, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos à nossa irmã Vera que nos faça a prece. Com o coração e o pensamento elevado ao alto, agradecemos mais uma vez a oportunidade do estudo de um tema tão importante e pela exposição dos nossos irmãos Wilson e Lucas, tão bem feita. Rogando ao Senhor, Mestre amado, continue nos abençoando, amparando essa casa, para que possamos nós aprendermos esses ensinamentos, colocarmos em prática conosco mesmo, com aqueles que nos cercam, fazem parte de nossas vidas, direto ou indiretamente, e que possamos ser verdadeiros espíritos cristãos perante a vida, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, e demonstrando a nossa confiança em Jesus, sigamos firmes na certeza de que Ele continuará abençoando os nossos esforços. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para sempre, que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião evangélica da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.